Hare Krishna, Haribol, muito bom dia a todos e a todas. Estamos aqui na página do Facebook do Rio de Janeiro, ao vivo. E hoje nós leremos do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, o capítulo 1, Perguntas de Vidura. Hoje leremos o verso número 42. O tema dessa leitura é: quem conhece a grandeza de Krishna e se rendeu a ele é destemido e feliz em todos os aspectos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, vamos ler o mantra. Srimad Bhagavatam 3.1.42. Soham Harer Martyavidam Banena Risho Nrinam Chalayato Vidato Nanyopalaksha Padavim Prasadat Chanami Pashyam Gata Vishmayutra. Soham Hare Martyavidam Banena Drisho Nrinam Chalayato Vidato Nanyopalaksha Padavin Prasada Chanami Pashyam Gata Vishmayutra. Soham Hare Martyavidam Banena Drisho Nrinam Chalayato Vidato Nanyopalaksya Padavim Prasadat Chanami Pashyam Gata Vishmayutra. Tradução e significado dados por sua divina graça Abhay Charan Chalamida Swami Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Saham, por isso eu, Hare, da personalidade de Deus, Martya, neste mundo mortal, Vidambanena, sem ser reconhecido, Drisha, à vista, Nrinam, das pessoas em geral, Chalayataha, desorientadoras, Vidatua, a fim de fazê-lo, não, Anya, outro, Upalaksha, visto pelos outros, Padavim, glórias, Prasada, pela graça de Charami, viajo, Pashyam, vendo, Gata Vishmaya, sem dúvida, a este respeito. Tradução: não me surpreende o fato de eu ter viajado por todo o mundo sem ser visto por outras pessoas. As atividades da personalidade de Deus, que são como as de um homem neste mundo mortal, são desorientadoras para os outros, mas eu conheço sua grandeza por sua graça. E assim sou feliz sob todos os aspectos. Significado: embora fosse irmão de Dhritarashtra, Vidura era completamente diferente. Pela graça do Sr. Krishna, ele não era tolo como seu irmão. E deste modo, o contato com seu irmão não pôde influenciá-lo. Dhritarashtra e seus filhos materialistas quiseram falsamente dominar o mundo por meio de sua própria força. O Senhor encorajou-os a que fizessem isto, e assim eles ficaram cada vez mais desorientados. Mas Vidura queria alcançar o sincero serviço devocional ao Senhor, e por isso tornou-se uma alma absolutamente rendida à absoluta personalidade de Deus. Ele pôde realizar isto durante sua viagem como peregrino, e deste modo livrou-se de todas as dúvidas. Ele não ficou absolutamente triste por ter sido privado de sua casa, porque agora ele tinha experiência de que depender da misericórdia do Senhor é uma liberdade maior do que a assim chamada liberdade no lar. Uma pessoa não deve estar na ordem renunciada da vida, a menos que esteja firmemente
a menos que esteja firmemente convencida de que é protegida pelo Senhor. Este estágio da vida é explicado no Bhagavad Gita como Abhayam Sattva Samsuddhir. Na verdade, todas as entidades vivas são completamente dependentes da misericórdia do Senhor. Mas a menos que estejamos no estado puro de existência, não podemos ser estabelecidos nesta posição. Esse estágio de dependência é chamado Sattva Samsuddhya, ou purificação da própria existência. O resultado de tal purificação manifesta-se pelo destemor. Um devoto do Senhor que é sempre Narayana Pará nunca tem medo de nada, porque está sempre ciente do fato de que o Senhor o protege em todas as circunstâncias. Com esta convicção, Vidura viajava sozinho, sem ser visto ou reconhecido por nenhum amigo ou inimigo. Assim ele fruía da liberdade da vida, sem se comprometer com os muitos deveres do mundo. Quando o Senhor Shri Krishna esteve pessoalmente presente no mundo mortal, em sua eterna e bem-aventurada forma de Shama Sundara, aqueles que não eram devotos puros do Senhor não puderam reconhecê-lo ou conhecer suas glórias. Avajananti Mam Dharma no Shintanu Ashritam, Bhagavad Gita 9:11. Ele é sempre desconcertante para os não devotos, mas sempre é visto pelos devotos puros por meio de seu serviço devocional puro prestado a ele. Om Gyanatimidandasya Jananjana Shrakaya Chaksur Om Militanjana Taismai Sri Gurave Namaha. Eu nasci na mais escura região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tanamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Vedase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashini. Suham Harir Matyavidambanena Drishwanrinam Chalato Vidatur Nanyopalaksha Padavim Prasadat Charami Pashyan Gata Vishmayotra. Não me surpreende o fato de eu ter viajado por todo o mundo sem ser visto por outras pessoas. As atividades da personalidade de Deus, que são como as de um homem neste mundo mortal, são desorientadoras para os outros, mas eu conheço sua grandeza por sua graça, e assim sou feliz sob todos os aspectos. Muito bem, então, neste verso do Srimad Bhagavatam, neste capítulo, que são as perguntas de Vidura, no início do capítulo, nós já estamos aqui no verso 42, vocês vão lembrar que Vidura foi expulso do palácio de Hastinapura, foi expulso por Duryodhana. Como vocês sabem, toda essa trama política, que é o pano de fundo do Mahabharata, e por isso mesmo do Bhagavad Gita, acontece porque Duryodhana, ele tinha muita inveja dos Pandavas e queria usurpar para ele o direito ao trono. Na verdade, como ele era o filho de Dhritarashtra, ele achava que ele deveria ser o rei. Acontece que Dhritarashtra, embora fosse o primogênito, ele havia nascido cego, e assim o direito ao trono passou a seu irmão mais novo, Pandu. E os descendentes de Pandu eram os Pandavas, encabeçados por Yudhishthira, que era o primogênito de Maharaj Pandu. Então, o direito ao trono passou naturalmente a ser de Yudhishthira. Mas houve essa disputa. Duryodhana não aceitava o fato de, embora ele ter sido nascido do filho mais velho, ele tivesse perdido o direito de ser um dia o rei, o imperador, porque seu pai havia nascido cego. Ele nunca aceitou essa realidade.
E, na verdade, quando ele nasceu no palácio, Pando havia feito um voto de renúncia e já habitava as florestas. Isso porque havia caído uma maldição sobre Pando de que ele não poderia ter filhos. Então, durante a infância de Duryodhana, foi alimentado esse desejo, essa possível posição de que ele seria, enfim, o rei, porque o irmão mais novo, o rei Pando, havia se retirado do palácio. No entanto, como sabemos, na floresta, devido à bênção que Shrimati Kunti Devi recebeu do sábio Durvasa, ela pôde dar filhos a Pando, que não podia ter filhos devido a essa maldição. Se ele tivesse algum tipo de relacionamento íntimo com alguma de suas esposas, ele imediatamente morreria. Mas Kunti Devi, devido à sua bênção recebida desse sábio, ela pôde entregar a ele os 5 poderosos Pandavas, que foram conhecidos como os Pandavas, os filhos de Pando, encabeçados por Yudhishthira, seguido de Bhimasena, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Então, embora Duryodhana tenha nascido e vivido sua infância no palácio, acreditando que ele seria o rei, esses acontecimentos, esse nascimento de Yudhishthira, que inclusive nasceu antes dele, né? Mas nasceu na floresta, isso fez com que quando finalmente abandonasse o corpo, a rainha Kunti viesse com seus filhos ao abrigo no palácio, né? E Vidura recebeu muito bem a rainha Kunti e aconselhava muito bem ao rei Dhritarashtra que recebesse os filhos de seu irmão, não importando se o Yudhishthira de fato fosse mais velho do que Dhritarashtra e tivesse ele direito ao trono e não Dhritarashtra. Então Vidura sempre aconselhou Maharaj Dhritarashtra dentro dos preceitos védicos, dentro dos preceitos do Dharma. Porque ele mesmo era uma encarnação de Dharmaraj, ele mesmo é a encarnação do próprio Dharma. Por isso Vidura é um devoto puro de Krishna, avançado em conhecimento e religiosidade. E dessa forma, ele contrariou os desejos, né? Os desejos de Duryodhana, porque Duryodhana queria ser o rei. E Vidura sempre aconselhou a Dhritarashtra que não, que ele deveria passar o direito ao trono a Yudhishthira. Finalmente, depois de muito tempo, Dhritarashtra acabou nomeando Yudhishthira o herdeiro legítimo do trono, o que deixou ainda deixou Dhritarashtra mais infeliz e mais invejoso e mais ardiloso. E como sabemos, né, em conluio com seu tio Shakuni, ele começou a fazer diferentes diligências para que desse cabo dos Pandavas, né? Então, certa vez ele envenenou, né, a Bhimasena, que achava que Bhimasena, como era o mais forte e mais poderoso, se ele morresse, os Pandavas seriam presa fácil, os outros Pandavas, né? Então ele envenenou Bhimasena e atirou no rio, no rio Ganges, que corre ali em Hastinapura. Só que acontece que deste evento Bhimasena se recuperou e ainda voltou mais poderoso ainda, que deixava Duryodhana ainda cada vez mais irado. Só que em todas essas circunstâncias em que ele tramava contra os Pandavas, Vidura protegia os Pandavas, aconselhava o rei Dhritarashtra que, olha, controle o seu filho, controle Duryodhana, não deixe ele fazer essas perseguições, isso é irreligioso, isso tudo vai se voltar contra todos vocês no devido curso do tempo, então não faça esse tipo de coisa. Vidura sempre dava esse conselho, inclusive quando Dhritarashtra tramou, junto também com seu tio Shakuni, de levar os Pandavas para uma casa de campo
feita de goma laca, que é um material, um verniz altamente incendiário, né? Vidura, quando soube dessa trama, ele fez um arranjo para que um mineiro cavasse um túnel, né? E que pudesse servir como uma escapada de emergência para os Pândavas. Ele avisou os Pândavas, fez todo um arranjo para que fosse avisado, para que os Pândavas fossem avisados. E na noite em que Duryodhana finalmente põe fogo na casa onde eles estavam dormindo, após uma festa que havia sido realizada ali, e os Pândavas, com a ajuda desse mineiro, escaparam pelo túnel, e assim ficaram vivos e incógnitos. Então, em muitas circunstâncias, Vidura, ele se interpôs entre Duryodhana e os Pandavas. E por isso que, em determinado momento, como nós vimos aqui no início do terceiro canto, Vidura é expulso do palácio por Duryodhana. Duryodhana fala: você sempre está aliado aqui aos nossos inimigos, né? Ele via os seus primos como inimigos, né? Desde muito cedo. E assim ele expulsa a Vidura, e Vidura sai. Vidura sai pelo reino, né? Totalmente assim, despreocupado. Por quê? Porque Vidura, sendo um devoto puro de Krishna, ele tinha uma realização interna de que o que estava acontecendo era, de fato, arranjo do Senhor Krishna. Era o Senhor Krishna que estava fazendo todos aqueles arranjos para que esses passatempos se desenrolassem. E nós vemos no Bhagavad Gita, Prabhupada explica no significado, né, que o Senhor Krishna acabava incentivando essa ilusão de Duryodhana, porque ele queria estabelecer a diferença das atitudes de um materialista, de uma pessoa que pensa como Duryodhana, das atitudes de um devoto. Então, enquanto Duryodhana estava querendo se cercar de todas as riquezas, de todo o poder, achando que isso sempre o protegeria, ao contrário, Vidura, quando se viu desprovido de um lar, desprovido de riqueza, ele simplesmente pensou: olha, que alívio, vou poder simplesmente sair e meditar em Krishna. Estou assim, livre dessas confusões palacianas, dessas confusões de politicagem aqui do palácio, né? E ele sai feliz completamente, porque ele era completamente diferente de Dhritarashtra. Isso que Prabhupada começa a explicar aqui no significado, que embora eles fossem irmãos, Vidura era completamente diferente de Dhritarashtra. E pela graça do Senhor Krishna, Prabhupada explica, ele não era tolo como seu irmão. Isso mostra que Vidura era uma pessoa muito inteligente, muito conhecedora do Dharma, né? E desse modo, o contato com o irmão não pôde influenciá-lo. Embora ele houvesse nascido e sido criado pelo Dhritarashtra, junto com o Dhritarashtra, né? Ele, na verdade, ele nunca se influenciou, né, pela inveja e pela cegueira, não apenas material, mas espiritual também, né, de Dhritarashtra. E Prabhupada explica também que Dhritarashtra e seus filhos materialistas quiseram dominar o mundo através da força. Então, isso é que os materialistas sempre estão tentando fazer. Eles acordam, nascem aqui nesse mundo material, num corpo material, e eles acham que essa é a única vez em que eles estão aqui, que eles estarão aqui, e eles olham para essa natureza material com cobiça, com ganância, e dizem: olha, isso que existe aqui é para eu dominar. Essa riqueza da terra é para eu preservar só para mim. E os homens são para eu comandar, e as mulheres para eu explorar. E esse é o pensamento do homem materialista.
E muitos nascem em famílias ricas e continuam preservando essa atitude, dominando, tentando dominar todos os outros homens e mulheres, tentando ficar com a maior parte da riqueza do planeta, ao invés de bondosamente distribuir entre os necessitados. Então, essa é a concepção de vida materialista. E aqui diz que os filhos de Dhritarashtra, como materialistas de primeira linha, eles quiseram falsamente dominar o mundo por meio da própria força. Então, Dhritarashtra criou seus filhos, né, como Duryodhana, que achava que pela força, pelo poder, pela riqueza que ele possuía, ele poderia enfrentar qualquer adversário, incluindo os filhos do seu tio, né, seus próprios primos, os Pandavas, né? E, curiosamente, Prabhupada diz que o Senhor encorajou-os a que fizessem isso. E eles ficaram cada vez mais desorientados. Então, isso que acontece. Os materialistas estão cada vez mais desorientados, cada vez mais imersos na energia ilusória de Krishna. São cada vez mais distantes do conhecimento verdadeiro. Porque, conforme Krishna explica na Bhagavad Gita, o conhecimento verdadeiro começa com o conhecimento da alma espiritual, conhecimento sobre a alma espiritual. A diferença entre a alma espiritual e o corpo. Porque toda essa cultura materialista de dominação, tudo isso ocorre dentro da influência dos três modos da natureza material. Elas ocorrem apenas nesse plano corpóreo. E a dominação que essas pessoas pensam obter termina no momento em que eles morrem, ou que eles ficam muito velhos, ou irremediavelmente doentes. Então, as próprias misérias desse mundo material não são evitadas por esses materialistas, por mais que eles se esforcem, por mais que eles se cerquem de todas as riquezas, de todos os meios de ganhar dinheiro, de tudo. Embora eles detenham esse poder material muito grande e com esse poder eles oprimam vários seres vivos, ainda assim a morte e a doença, a loucura, acaba batendo ali na porta deles e eles finalmente eles têm que abandonar tudo isso e morrer como qualquer indigente morre, simplesmente abandonando esse corpo. Alguns em condições terríveis, né? Péssimas, muita dor, tragédia, não é? E logo em seguida, os seus bens são disputados, né? A ferro e fogo pelos herdeiros. Assim continua essa dominação, falsa dominação. O conhecimento espiritual começa quando Krishna instrui a Arjuna, por exemplo, na Bhagavad Gita, ele começa explicando: você está se lamentando pelo que não é digno de pesar, você está confundindo a sua existência real, que é a alma espiritual, com a existência desse corpo. Então, livre-se dessa ilusão. Então, o primeiro item que Duryodhana deveria pensar era se livrar da ilusão de que ele era um rei ou um rei em potencial e que seus primos eram seus inimigos, né? Que Vidura, por apoiar seus primos, era seu inimigo. Isso tudo estava relacionado a um contexto temporário, o contexto corpóreo daquela passagem muito rápida da alma espiritual por aquela vida. Porque a alma espiritual não nascida, eterna, para ela uma vida é como se fosse um segundo. O que é a vida de, sei lá, no máximo 100 anos de alguém comparado com a eternidade da alma? Então, quando nós nos fixamos muito, né, no que está relacionado a este corpo material, neste momento ínfimo, passageiro, nós não temos uma visão de
de longo alcance, né? Não vemos o grande quadro que é relacionado à alma espiritual. E nós ficamos navegando e vivendo esses momentos ínfimos, corpo material após corpo material, porque Krishna explica no Bhagavad Gita, para aquele que nasce a morte é certa, para aquele que morre o nascimento é certo, dentro desse condicionamento material. Mas quando nós começamos a aprender sobre a verdadeira natureza da alma espiritual, que é o que Krishna começa, o início do conhecimento transcendental, é entender essa natureza da alma espiritual. E quando nós entendemos a natureza da alma espiritual, nós entendemos que a alma espiritual ela tem características e ela tem preceitos muito maiores do que simplesmente dominar essa natureza material. Para a alma espiritual há planos muito melhores e muito maiores, desenhados pela própria personalidade de Deus. A alma espiritual é destinada para, dentro da sua condição sã, de desfrutar um relacionamento eterno com a personalidade de Deus. Então, quando nós conseguimos reviver esta consciência original, nós, aí sim, de fato, obtemos uma vida eterna, que não está mais sujeita a essa passagem muito breve de, no máximo, 100 anos. E você começa tudo de novo. Após 100 anos, você abandona o corpo, vai para um outro corpo. Se conseguir a sorte de nascer ainda num corpo humano, vai ter que ir para a escola, vai ter que aprender a ler, escrever, vai ter que aprender a falar, tudo de novo, a pensar, e aí crescer, vai saber em que condição, né? São bilhões de pessoas atualmente que têm condições muito precárias de vida, que não sabem como sobreviver o próprio dia. Então, ficar nessa condição é muito terrível. Nascer numa condição dessa é muito terrível. E isso é muito passageiro quando nós pensamos na nossa verdadeira natureza. Por que isso? Porque nós estamos tentando nos elevar à consciência de Krishna, a reviver o nosso relacionamento eterno com Krishna, voltar a Krishna, voltar ao Supremo. Essa é a verdadeira missão de que nós temos na vida, não apenas conseguir poder material e dominar as pessoas. Então, Krishna explica isso no Bhagavad Gita. E aqui, Srila Prabhupada, ele diz que Vidura, quando ele abandona o lar, né, ele se tornou uma alma absolutamente rendida à personalidade de Deus. Ele pensou, eu cansei dessa politicagem, cansei de tentar colocar juízo na cabeça desse Duryodhana, ele acaba de me expulsar, então vou depender da Suprema Personalidade de Deus, vou me render à Suprema Personalidade de Deus, porque Vidura sempre teve esse conhecimento e essa devoção pura pela personalidade de Deus, sendo ele o próprio Dharma personificado. E aí, ele tinha um desejo sincero de alcançar esse serviço devocional puro, e por isso ele era uma alma rendida à absoluta personalidade de Deus, como Krishna é mencionado aqui. E ele pôde realizar isso durante suas viagens, né? Prabhupada diz que ele livrou-se de todas as dúvidas. Ele não ficou triste por ter que depender da misericórdia do Senhor. Olha, ele é uma pessoa materialista. Acabei de ser expulso aqui do palácio, tinha uma vida aqui dentro do palácio. Por que eu fui me meter aqui em defender os Pandavas? Eu poderia ter ficado quieto aqui, estaria aqui no palácio, acomodado. O materialista teria pensado nisso como mais prudente. O materialista se acharia muito inteligente em desenvolver um plano dessa natureza. Eu estou aqui, nasci no palácio, tudo bem que Duryodhana é um patife e Dhritarashtra não consegue educá-lo, mas se eu ficar aqui tranquilo, sem me meter, tem uma vida boa aqui, até
morrer, porque eu estou aqui dentro do palácio, desfruto de tudo, provavelmente protegido aqui desses muros. Mas a Vidura não sentiu isso. A Vidura pensou, situação terrível, eu preciso agir corretamente, eu preciso mostrar a Duryodhana que seu filho é um patife, eu preciso mostrar a Dhritarashtra que Duryodhana é um patife. Duryodhana é o filho, Dhritarashtra é o pai. E assim, eu preciso corrigir Duryodhana, eu preciso chamar a atenção de Duryodhana, eu preciso mostrar os erros de Duryodhana e tentar proteger os Pandavas dessas ameaças que ele faz direto, totalmente injustificada, né, aos Pandavas. Só a única justificativa é para manter seu poder político e econômico, né, intacto. E que isso não importa para um devoto puro de Krishna. E aí, Prabhupada continua dizendo que agora ele passou a depender da misericórdia do Senhor. Porque para um materialista isso é impensável, viver dependendo da misericórdia do Senhor, mas para um devoto puro, depender da misericórdia do Senhor é a maior liberdade do que a assim chamada liberdade do lar. A pessoa dentro do lar está presa na griha. Griha é uma prisão, né? Então, assim, nós estamos presos a vários compromissos materiais, porque um grihasta tem que manter sua família como uma obrigação. E, ao mesmo tempo que isso é uma obrigação, também é uma prisão, porque ele fica preso a todos esses relacionamentos, né, que são baseados, em última análise, nos relacionamentos corpóreos. É claro que nós não queremos influenciar ninguém a prematuramente abandonar os seus deveres, falsamente abandonar seus deveres familiares e tentar entrar prematuramente numa ordem renunciada de vida e assim não se manter ali. Inclusive, Prabhupada explica isso aqui, que uma pessoa não deve entrar na ordem renunciada da vida a menos que esteja firmemente convencida de que é protegida pelo Senhor. E esse estágio de vida é explicado como Abhayam Sattva Samsudya, que é uma coisa muito interessante. Essa expressão também do Bhagavad Gita, no capítulo 16, acho que logo no primeiro verso. Abhayam Sattva Samsudya. Samsudya significa purificado. Suddhi Tattva, bondade pura, né? Suddhi é pureza. E Sattva Samsudya, verdade, e Samsudya, completamente puro. Então, firme na verdade de uma forma absolutamente pura, ou puramente apegado à verdade, Sattva Samsudya. E esse estágio é que leva a pessoa a Abhayam, a não ter medo. Ao tema da aula de hoje é que a pessoa se torna destemida, ela se torna absolutamente sem medo. Abhay é sem medo, por isso que Prabhupada, né, tem esse nome, Abhay Charan, ele é completamente destemido por se estar abrigado aos pés de lótus de Krishna. Então, Abhaya Sattva Samsudya significa que, uma vez estando completamente purificado, apegado a essa verdade absoluta, conhecendo a verdade absoluta e por isso estando completamente purificado, a pessoa se torna abhaya, ela se torna destemida, não há mais o que temer. Ela não depende mais de nenhum arranjo materialista, né, para se proteger, porque ela é protegida diretamente por Paramatma. A alma, a suprema, protege a alma individual quando ela se rende completamente aos desejos da alma suprema. Então, esse estágio é um estágio completamente avançado de vida espiritual. E uma pessoa não deve entrar na ordem anunciada da vida se não estiver completamente convencida de que o Senhor Krishna vai lhe proteger em qualquer circunstância. Porque a ordem anunciada da vida exige uma série de desapego, né?
a pessoa não deve entrar na ordem renunciada se ainda pensa em manter bens materiais ou ter arranjos materiais para se proteger. Se ela ainda considera isso importante, é melhor ela continuar o caminho da purificação até alcançar esse estágio de sattva sansudhi. E aí sim, adotar a ordem renunciada da vida. Mas para Vidura, como ele buscava aprimorar o seu serviço devocional a Krishna, o fato dele sair daquela situação familiar, daquela vida extremamente política do palácio, ao fato dele sair dali, abandonar aquilo tudo, embora de um ponto de vista material parecesse que ele estava jogando fora, né, sua fortuna, sua boa vida, ainda assim ele se sentiu livre e passou a se tornar completamente dependente de Krishna. E aqui no verso, como nós vemos, é muito interessante porque ele diz, o verso diz, né, que Vidambanena Drisha, né, que ele, Vidambanena, sem ser reconhecido, Drisha, pela vista de Nrinam, das pessoas comuns, né, ele passava despercebido. Ninguém reconhecia ele como Vidura e tal. Então, ele, tanto amigos, inimigos, assim, não reconheciam. E ele pôde desfrutar de uma liberdade completa. E dentro do seu relacionamento eterno com Krishna, sem a perturbação de ninguém ou de nada. E ele estava completamente livre para desfrutar esse relacionamento pessoal com Krishna. E ele viajou pelo mundo, né, conforme o verso explica aqui, e ele não era reconhecido. E ele faz uma comparação com as atividades da personalidade de Deus. Nós sabemos que Krishna esteve aqui nesse mundo material, na sua forma bem-aventurada, né, como Prabhupada explica, a sua forma de Shyama Sundara, sua forma eterna. Né? A Prabhupada diz que quando o Senhor Krishna esteve pessoalmente presente no mundo mortal, em sua eterna e bem-aventurada forma de Shyama Sundara, aqueles que não eram devotos puros do Senhor não puderam reconhecê-lo. Então, mesmo o Senhor Krishna aparecendo na sua forma original, ainda assim, muitas pessoas, historiadores, vão considerar que Krishna é uma pessoa comum, que está vivendo ali como qualquer outro, que era um rei, que tinha ali fazia parte de uma dinastia, que casou-se, teve filhos e tal, e não reconheciam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Eles são considerados como mudas, pessoas tolas, né? Avadyananti Mamudá, Anusintano, acho que as pessoas tolas não reconhecem Krishna como a suprema personalidade de Deus. Isso faz parte do arranjo desse mundo material. Esse mundo material existe, ele é um cantinho, ele corresponde a 3/4 da energia total do Senhor. Melhor, 1/4 da energia total do Senhor. Né? 3/4 são o mundo espiritual. E 1/4 é destinado a esse mundo material. Neste 1/4 estão as almas que querem, de alguma forma, estabelecer a sua própria independência de Krishna. Porque, em última análise, todos estão dependendo de Krishna. Isso aqui é a coisa mais interessante. Né? Prabhupada explica que, embora, por exemplo, desse mundo material, os animais, as plantas, inclusive essas pessoas materialistas, elas estão dependendo de Krishna. É Krishna que fornece o ar para elas respirarem. Krishna que fornece a energia do sol, que pode dar vida. Né? Então, mesmo as suas riquezas, suas posses materiais, elas foram permitidas pela Suprema Personalidade de Deus. Então, em última análise, todos dependem de Krishna. Só que esse mundo é um mundo ilusório, é um mundo onde existe uma cortina de ilusão e as pessoas passam a levar a sério o fato de estar nesse corpo material e passam a levar a sério o corpo material. Isso é como uma companhia de teatro em que os atores, de repente, ficassem todos iludidos e se confundissem com
os papéis que eles estão representando no teatro. Né? Como se alguém tivesse ali representando, sei lá, o rei da Dinamarca, e ele sair do palco achando que ele é o rei da Dinamarca. Então, esse é mais ou menos isso que as almas condicionadas sofrem. Elas vêm para esse mundo, desempenham um papel supostamente independente de Krishna e começam a acreditar nessa independência de Krishna. Só que elas não têm, em última análise, elas não têm controle de nada. Por exemplo, uma pessoa materialista, muito apegada, de repente acontece algo completamente fora do controle, né? Um ente querido que se vai desse mundo material, ou uma mudança inesperada de uma situação política qualquer e ele perde toda a sua riqueza por uma guerra ou por uma pandemia, mas mesmo assim ele não reconhece que a sua capacidade de controle do que acontece no mundo material é muito pequena. Mesmo assim continuam querendo se iludir, querendo viver esse papel. Então, muitas vezes, Krishna ele aparece no mundo material, essas pessoas estão tão ocupadas na sua própria farsa, no seu próprio roteiro, né, do seu papel ali, que eles não percebem que ali está a pessoa que é o provedor de tudo que existe. Que é sempre a pessoa suprema, que é o eterno entre os eternos. É a pessoa suprema entre todos que pensam, entre todos que sentem. A pessoa suprema pode aparecer, mas a pessoa está tão embriagada com o seu próprio papel, com o seu corpo material, com relação a ela, não percebe. Foi isso que aconteceu aqui com Krishna, que as pessoas passavam e Krishna passava e as pessoas não percebiam. E acontecia novamente aqui com o Vidura, um devoto puro, passando, as pessoas não percebiam que ele era. Isso devido à própria natureza ilusória desse mundo material. E mesmo Krishna, quando vem aqui, ele entende que esse é o mundo material, ele aparece para desempenhar os seus passatempos no mundo material para que, de alguma forma, comece a atrair a nossa mente materialista. E começamos a pensar que Krishna fez isso, olha que coisa incrível, a colina de Govardhana, né? Os passatempos dele em Vrindavana, com os vaqueirinhos, com as vaqueirinhas, nós começamos a pensar nesses passatempos, meditar nesses passatempos, ouvir e cantar as glórias desses passatempos, e aí começamos o nosso processo de purificação interna, de serviço devocional, Shravanam Kirtanam, Smaranam Vishnu. Começamos a cantar, ouvir e cantar e nos lembrar de Krishna e vamos purificando o nosso coração. Então, isso por arranjo de Krishna. Só que mesmo assim, muitas pessoas materialistas, elas estão iludidas, elas não percebem a chance que podem possuir se elas prestam atenção e se rendem a esse processo sublime de ouvir e cantar as glórias de Krishna. E aí, Chaitanya Mahaprabhu também vem a esse mundo material e ele nos traz esse processo de Sankirtana, que nós precisamos cantar, atrair as pessoas para esse cantar de Hare Krishna. Não apenas cantar o mantra de uma forma individual, mas fazer com que as pessoas possam vir e ter desejo de cantar os nomes de Krishna. Então, Prabhupada dizia que a beleza de Krishna é a arma secreta. Nós devemos levar essa beleza de Krishna para que as pessoas se atraiam por Krishna e possam abandonar a sua vida materialista, abandonar esses pontos de vista materialistas que fizeram, como, por exemplo, que Duryodhana chegasse a expulsar Vidura do palácio, sendo que Vidura era a encarnação do Dharma, o devoto puro de Krishna, a pessoa mais sóbria. E ela foi expulsa, como você expulsar o Dharma
da sua vida, expulsar o devoto puro do seu lar, não segui-lo, não ouvi-lo. Então esse é o absurdo que chegou Duryodhana, apoiado por Dhritarashtra. Né? Mas, no final, como vemos, né, isso acaba sendo uma bênção para Vidura, porque ele acaba desfrutando da sua posição eterna com Krishna, e como um ponto central aqui desse verso, ele como Sattva Samsudya, completamente purificado e completamente firme na verdade absoluta, ele se tornou Abhayan, completamente destemido, sem temor. Então nós, como Prabhupada Nuga, seguidores da Prabhupada, nós também devemos adquirir essa coragem, né? Essa coragem de buscar o nosso avanço espiritual. Muitas vezes nós vemos, se eu buscar meu avanço espiritual, eu vou perder tal posição aqui no mundo material, eu vou deixar, talvez vou ganhar menos dinheiro porque não vou me empenhar tanto na minha vida materialista, eu reservo um tempo para dedicar à vida espiritual, mas nós precisamos ser destemidos e entender que depender da misericórdia de Krishna é uma liberdade muito grande. Né? Mesmo os devotos que hoje estão na vida familiar, se eles puderam ter o gosto, né, de viver dessa forma, como brahmacharis ou brahmacharinis, dependendo da misericórdia de Krishna, eles conhecem o valor verdadeiro, né, desse tipo de vida. Isso é realmente sem preço. Não há como trazer esse valor aqui, de viver de uma forma completamente dependente da misericórdia de Krishna. É um sentimento, ao mesmo tempo, de liberdade, como também de imunidade, né? De invencibilidade, algo assim, completamente além das descrições materialistas. Né? Então, eu vou terminar aqui. Né? Nós lemos o verso 42, Srimad Bhagavatam, do capítulo 1 do terceiro canto. Soham Harir Martya Vidambanena Drishonrinam Chalayatu Vidato Nanyo Palaksya Padavim Prasadak Charami Pakshyangata Bhishmayotra. Não me surpreende o fato de eu ter viajado por todo o mundo sem ser visto por outras pessoas. As atividades da personalidade de Deus, que são como as de um homem neste mundo mortal, são desorientadoras para os outros, mas eu conheço sua grandeza, sua graça, e assim sou feliz sob todos os aspectos. Muito bem, eu vou passar a ler o chat. Vamos ver aqui quem está conosco. Muito bem. Isso com Rio de Janeiro, Hare Krishna, Prabhu, reverências, todas glórias pela Prabhupada. Hare Darshana, Srila Prabhupada que já reverência de Sundara Prabhu, reverência Hare Darshana, Haribol, reverências a todos. Temos uma pergunta: como que o Yudhishthira tinha o direito ao trono se os Pandavas não foram gerados de Pandu com Srimati Kunti Devi? Pergunta interessante, né? Na verdade, os Pandavas não foram gerados diretamente de Pandu, mas como o Srimati Kunti Devi invocou os mantras e ela era legitimamente esposa de Pandu, embora Yudhishthira fosse filho de Dharmaraj, Bhimasena de Vayu, Arjuna de Indra, Nakula e Sahadeva do Ashwini Kumaras, eles foram considerados como, de fato, os filhos de Pandu. Né? Então, para todos os efeitos, eles eram filhos de Pandu, porque nós temos que também compreender que isso aconteceu numa era em que era muito comum, as pessoas tinham esses kshatras, esses poderes muito maiores do que os nossos. E essa convivência com esses mantras
e com que hoje nós chamaríamos de milagres, né? Isso aí seria uma coisa assim impensável, né? Mas de fato, por todos os meios, né? Os Pandavas foram considerados como filhos legítimos de Pandu. Inclusive, os filhos na Kuli Sardeva, eles foram gerados por Maitri, por Kunti, mas eles foram considerados filhos de Maitri. Né? Embora Maitri fosse a segunda esposa de Krishna, quando Kunti gerou esses filhos, ele gerou em prol de Matri. E depois acabou também entrando na fogueira junto com o Pandava, né, na sua cerimônia fúnebre, e aí a Kunti acabou adotando todos eles. Né? Então, na verdade, nós podemos entender que, para todos os efeitos, eles foram considerados filhos de Pandu mesmo. Mas é uma pergunta interessante. Vamos ver o que mais aqui. Marcelo Tirisingh, Hare Krishna, Hare Krishna. Marcelo Magalhães, como podemos conhecer melhor a grandeza de Krishna? Muito bem, né? O processo de conhecer a grandeza de Krishna começa por ouvir e cantar as glórias de Krishna. Né? Então, Prabhupada nos deu esses livros, né? Muitos livros, e nós podemos ir conhecendo a grandeza de Krishna, lendo os feitos absolutamente impossíveis de Krishna dentro desse mundo material, totalmente transcendentais. À medida que a gente vai avançando na leitura dos livros de Prabhupada, a gente vai tendo cada vez mais oportunidade de compreender essa grandeza de Krishna. Né? Mas é claro que nós precisamos também praticar a consciência de Krishna. Assim como, por exemplo, Vidura passava despercebido, muitas vezes Krishna, a própria grandeza de Krishna, ela não é completamente apreciada por nós. Então, nós precisamos purificar o coração através do processo de Bhakti, e essa purificação vai trazendo essa compreensão da natureza de Krishna, né? E da sua grandiosidade. Então, é um processo gradual de purificação que todos nós temos que passar para poder conhecer melhor Krishna e assim conhecer melhor a grandeza de Krishna. Haridasha, mais interessante é que nós avançamos espiritualmente fazendo o outro consciente de Krishna, na Sankirtan. Sim, o nosso processo de purificação, aceleração da nossa própria purificação é quando nós distribuímos esse conhecimento, quando nós distribuímos esses livros às outras pessoas, quando nós distribuímos o conhecimento que estão nesses livros a outras pessoas. Quando nós falamos de Krishna, quando nós buscamos de que forma eu vou me aproximar de alguém e vou fazer com que ele leia algo sobre Krishna, que ele possa ouvir alguma coisa sobre Krishna. Né? Então, quando nós estamos preocupados, mantendo esse desejo de como eu vou fazer para que as pessoas se aproximem de Krishna, o que eu preciso fazer para atrair essas pessoas para Krishna. Então, esse desejo é o que mais nos purifica. Né? Isso faz parte da grande misericórdia, né? Dessa linha de sessão discipular. O serviço mais querido que nós podemos fazer aos nossos mestres espirituais é quando a gente faz com que outras pessoas possam conhecer Krishna. E isso nos purifica e isso faz com que as outras pessoas conheçam Krishna. Então é o que nós chamamos de um ciclo virtuoso, né? Um ciclo de reforço positivo. Você traz outras pessoas, você avança, essas pessoas avançam, trazem outras pessoas, e nesse processo todos vamos avançando. Mas isso é a beleza desse movimento Sankirtan. Haridashna, Madre. Sim, Madre, eu falei Matri, né?
Madre. Madre é o nome da segunda esposa de Pandu. Então, vedicamente falando, naqueles tempos, algumas coisas eram possíveis. Nós sabemos, por exemplo, questões como poligamia, elas eram possíveis naquele tempo. E o fato de, por exemplo, quando Arjuna ele participa de Swayamvara de Draupadi e ele consegue a mão de Draupadi, no final Draupadi ela também se casa com todos os irmãos, né? Então e essas questões foram apoiadas por Vyasadeva. Houve essa discussão. Vyasadeva, que é a própria personificação, né, dos Vedas, a pessoa que dividiu os Vedas, né? Ele aprovava esses detalhes, né, à base da luz do conhecimento védico. Então, havia situações que não são facilmente compreendidas por nós que vivemos na era atual. Essa é uma outra era, as pessoas viviam através de outros códigos de vida e éticas, moral, bem diferente da nossa. É por isso que a gente muitas vezes não deve tentar recriar artificialmente, né, esse modo de vida que as pessoas viviam em outras eras, por exemplo, baseado num sistema monárquico e tal, isso tudo tem que ser visto de uma outra perspectiva. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e a todas. Vou terminar por aqui e que todos tenham assim uma ótima semana espiritual. Hare Krishna.